Bom dia, galera. Graças e paz. Eu tô aqui com bastante alegria no coração por estar falando com vocês e pra vocês de Jesus e com Jesus. Eu tava lendo a palavra nessa manhã e eu tava lendo Lucas, o capítulo 17, e lá Jesus ele vem nos ensinando muitas coisas. E eu estava lendo uma parte em que Jesus ele fala sobre quando há uma cura de 10 leprosos. Eu acredito que você já deve ter lido essa palavra. Espera aí só um momento. Voltei. Lucas, lá no capítulo 17, Jesus ele tá falando sobre várias coisas, mas eu quero destacar exatamente essa parte aqui, quando ele fala sobre, quando a palavra fala, quando Jesus ele fala sobre a cura, né, dos 10 leprosos. Lucas 17:11, a partir do versículo 11, a palavra diz assim: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: Levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. A primeira coisa aqui que quando eu estava lendo, Deus ele me chamou aqui a atenção para compreender e entender, foi quando a palavra fala aqui no versículo 14. Jesus os viu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Eles estavam doentes, leprosos, e Jesus ele não disse, né, eu estou curando vocês. Jesus não foi lá e tocou neles e disse: recebam o poder de Deus e sejam curados. Não, Jesus apenas disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Nessa palavra, quando ele diz vão, o poder de Deus já havia sido declarado. A palavra de Jesus dizendo vão era exatamente o despertar da fé deles em Jesus, para que eles, crendo no que eles ouviram falar desse Jesus que cura, que sara, que liberta as pessoas, que também podia fazer isso na vida deles. Então uma das primeiras coisas que eu entendo em relação ao milagre de Deus na vida das pessoas, nas nossas vidas, é que Jesus ele faz coisas, fala pra gente, algumas das vezes, coisas que às vezes a gente humanamente fica confuso por não entender o espiritual.
mas é exatamente despertar a nossa fé em Jesus que ele quer fazer com que a gente obedeça ao que ele está mandando. Como ele falou aqui para esses 10: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Eu acho que na cabeça dos caras passou assim: mas como assim? A gente ainda está aqui com as lepras no corpo e ele está mandando a gente ir para que o sacerdote nos examine? Mas a gente vai chegar lá e vai estar aqui com essas marcas ainda, com a lepra. Bom, mas vamos acreditar na palavra dele, né? Vamos lá. E aí a palavra fala: quando iam pelo caminho, eles foram curados. É assim na nossa vida. Quando Deus ele nos diz para que a gente faça algo e a gente não duvida, mas acredita, e a gente faz o que ele nos diz, ele age. Se for um milagre, se for uma cura, acontece uma bênção, a gente recebe. Por quê? Porque a gente está acreditando e tendo fé que porque Deus disse e a gente está obedecendo, ele faz. Porque a palavra fala que Deus é justo, que Deus ele é fiel. Quando ele promete, ele cumpre. Que Deus nos ama muito além do que a gente pode falar. Além de palavras. O amor de Deus por nós não é medido por aquilo que a gente faz ou a gente deixa de fazer, se a gente peca ou se a gente não peca. Ele nos ama incondicionalmente. O amor de Deus não é como o amor do mundo, condicional, né? Que você dá, que ele só dá se você der. Não. A gente nem nasceu ainda, a gente nem existia, mas Jesus já havia decidido nos amar e morreu por nós. Então, a palavra diz aqui: quando iam pelo caminho, eles foram curados. Na atitude de fé que eles tomaram, Deus veio e os recompensou e os abençoou. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. E uma das coisas que me despertou aqui a atenção foi essa palavrinha aqui: e quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Eu parei para pensar um pouco e pedir a Deus a compreensão do sentido, do entender o que quer dizer essa palavra viu aqui. Quando ele fala viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Logicamente você já deve ter entendido e percebido que essa palavra fala exatamente sobre reconhecer. Quando ele viu que ele estava curado, ele reconheceu o poder de Deus que estava em Jesus e que havia sido manifestado na sua vida pela obediência dele à palavra de Jesus. Então ele, vendo que estava curado, que estava limpo, que ele estava livre, ele reconheceu. Esse reconhecimento dele deu a ele a compreensão não só de que ele estava curado da lepra, não só de que Deus havia usado Jesus para que curasse ele, enviado seu filho para fazer a sua vontade no mundo, mas como também ele fez com que ele conhecesse a Jesus como de fato o Filho de Deus. E aí a palavra fala: e quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Então, a gente percebe que o reconhecimento, ele nos dá tanto a compreensão do quanto nós somos amados, somos queridos, somos aceitos, e também gera em nós a gratidão. Porque a palavra fala: voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Então, Jesus mandou ele ir, disse para os 10: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Mas ao ver que estava curado e reconhecendo o poder de Deus, ele voltou. É uma atitude de gratidão muito forte no nosso coração. Por exemplo, quando você recebe um presente, automaticamente você se volta para a pessoa e você agradece a ela por ela ter dado aquele presente a você, né? Só, infelizmente, o egoísmo e o orgulho humano é que
não deixa a gente ser humilde para reconhecer o favor que nos fizeram, o presente que nos deram, e não nos deixa agradecer por isso. Então, ele foi humilde em reconhecer que Jesus havia o amado e que havia o curado, e ele voltou para agradecer a Jesus. E aí a palavra diz: ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Quer dizer que os outros 9, eles não voltaram para louvar a Deus, que também foram curados, porque não tiveram fé? Será que foi isso? Não, não foi isso. A questão da humanidade em agradecer ou não agradecer, em se sujeitar ou não se submeter, está exatamente em você compreender. Quando você tem compreensão, quando você tem o discernimento, você vai muito além do entendimento, porque entender é muito fácil. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, mas quando você conhece, é tipo assim, você vê uma árvore e você diz: nossa, que árvore bonita, né? O jardineiro lá, o rapaz que já trabalha há anos, fala, né? Bom, essa árvore ela é muito bonita, mas para que ela chegasse a esse estado de ser bonita, ela precisou passar por um processo. E esse processo começou exatamente aqui, onde você está pisando, nessa terra. A terra ela precisou ser bem preparada, ela precisou ser bem afofada, o buraco também, para que fosse colocada a sua semente, teve que ser bem calculado. E essa semente ela foi todas as vezes sempre regada, e a planta quando crescia era sempre bem cuidada, ela foi bem podada, e agora que ela começou a crescer e dar seus frutos, é que a cada dia a gente sempre vem cuidando dela. E é por isso que a beleza dela chama a atenção de muitas pessoas. Quando você tem a compreensão, você passa além do entendimento. Você entendeu e viu que a árvore era bonita, mas você não tinha compreendido ainda como ela chegou a ser bonita. A mesma coisa é também nas nossas vidas. Quando a gente apenas entende que eu vivo por existir, quer dizer, eu existo porque vivo, né? O ar que respiro, o meu coração que bate, todo dia eu tenho mais um dia de vida, e um dia eu vou morrer e tudo mais. Mas quando você tem a compreensão do motivo por que você existe, da razão da vivência, o motivo de você viver vai além de você somente dizer que tem mais um dia para viver. Porque agora você vai viver cada dia da sua vida com foco, com propósito. Tem uma razão para você existir, não é apenas as batidas do seu coração e a respiração que está no seu pulmão que lhe dá a vida. A vida desse corpo físico, a gente sabe que é natural e que naturalmente a gente nasce, cresce e morre, envelhece e morre. Só que além de tudo isso, a palavra fala, a palavra de Deus, a Bíblia, que dentro de nós há um espírito. E que nós temos uma alma, e que o Espírito ele foi Deus quem nos deu, e nós nos tornamos essa alma vivente, onde estão ali alicerçadas, baseadas as nossas emoções, os nossos sentimentos e tudo mais. Bom, a verdade dessa palavra que eu venho trazer é que quando Deus ele vê as nossas fraquezas, quando Deus ele vê o nosso exterior e o nosso tipo de vida, e a gente quando vê que tá mal e chega até a Ele, Deus ele não vai olhar você, o que você fala. Deus ele vai olhar para o seu coração, para a sua gratidão.